Estamos na era do 5G. Conectividade ultra-rápida, fiabilidade, latência quase nula e grande capacidade para gerir volumes massivos de dados em tempo real. O 5G impulsiona a gestão diária das empresas, no acesso à informação, na internet das coisas e no trabalho remoto, mas traz algo de imensamente novo, de grande impacto nas empresas e na sua transformação digital: as redes móveis privadas 5G. Estas redes permitem às empresas criar infraestruturas personalizadas e adaptadas às necessidades de cada negócio, garantindo um desempenho otimizado e maximizando a sua eficiência, segurança e produtividade. Desde a indústria à saúde, passando pela logística e transportes, o 5G está a ser adotado para melhorar processos de produção, otimizar serviços e reduzir tempos de resposta. Venha explorar com a Mel Empresas todo o potencial que o 5G apresenta agora e no futuro próximo para os seus negócios. A sua empresa está atualizada? Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu Empresas Talks. Estamos a falar da nossa terceira edição. Gostava de cumprimentar, antes de mais, os nossos clientes que aqui estão. Muito obrigado pela vossa presença, os nossos colegas e os nossos parceiros de painel. Estamos na nossa terceira edição, como eu tinha dito, e nas edições anteriores falámos de cibersegurança, falámos também de inteligência artificial e hoje vamos falar de 5G. É importante começar por dizer que nós temos feito um investimento ao longo de muitos anos e recentemente, e não quero mais dizer, ganhámos 2 prémios da nossa rede 5G. Estou a falar da DEC Protest, que nos enunciou como sendo a melhor rede de internet móvel, e também a UPLA com a melhor cobertura de móvel. E isto faz com que a Mel Empresas seja hoje uma empresa global do ponto de vista tecnológico. Na verdade, a nossa ambição, o nosso propósito para com os nossos clientes é termos uma rede global. Depois de termos fibrado o nosso país com fibra óptica ao longo dos últimos anos, temos agora uma cobertura 5G que nos permite sermos olhados pelo mercado e pelos nossos clientes como sendo o melhor parceiro tecnológico em Portugal e na inovação. E falando de inovação e falando de 5G, temos feito vários use cases e eu gostava de lembrar que a semana passada, e em pleno Web Summit, lançámos mais 2 soluções pioneiras, inovadoras, das soluções que nós temos vindo a trabalhar. Primeiro, lançámos a primeira oferta de internet fixa a 100 gigabits e somos pioneiros e, mais uma vez, líderes em fazer acontecer e entregar aos nossos clientes soluções para os tornar mais competitivos. E, por último, também em pleno Web Summit, lançámos a nossa plataforma de APIs, que irá expor as nossas capacidades 5G ao mercado e com isto criar um ecossistema de developers, de PMEs, de startups que queiram desenvolver use cases 5G para os nossos próprios clientes. Também ainda no 5G, já o ano passado fizemos a primeira cirurgia na área de saúde remota entre Portugal e Espanha, e também na indústria 4.0 lançámos o Digital Twin. Temos hoje vários casos de uso implementados em vários clientes da indústria 4.0 e, portanto, este é o nosso posicionamento, é a nossa vontade e o nosso desígnio para com o mercado português. No final, eu gostava de vos passar uma mensagem nesta introdução de compromisso. Mais importante que os use cases que nós estamos aqui a falar é o nosso conhecimento interno e tecnológico sobre as soluções que procuramos todos os dias ao mercado. Na verdade, o mercado português funciona com ecossistemas de parceiros e com conhecimento interno, mas o nosso compromisso é: nós não lançaremos qualquer solução ao mercado onde não tenhamos primeiro o nosso know-how, para que os clientes tenham a segurança que, quando estão a trabalhar com a Mel Empresas, trabalham com uma empresa que endereça uma solução de A a Z. E, portanto, no ecossistema de parcerias e no ecossistema de conhecimento interno, o nosso compromisso é de continuarmos a trabalhar para convosco, empresas nacionais, e sermos líderes juntos, mais competitivos, porque esse é o desígnio e a missão de um líder. Posto isto, dou as boas-vindas ao David Oliveira, da UI, que irá iniciar a sessão com 2 use cases que irá partilhar connosco. Muito obrigado e tenham um bom dia.
prazer estar aqui convosco. O meu nome é David Oliveira, conforme o Nuno referiu. Eu sou responsável na UI Portugal pela área de telecomunicações e, portanto, é com muito gosto que estou aqui convosco hoje. Eu primeiro queria agradecer quer à ECO, quer à meu, o convite, porque isto hoje é um dia bastante especial para mim. A minha filha faz hoje 17 anos, a mais velha faz hoje 17 anos, e portanto eu tinha-lhe prometido que iria estar com ela, vou estar mais tarde, mas isto fez-me, no caminho para cá, fez-me pensar um bocadinho sobre como é que as coisas têm evoluído e como é que as coisas têm feito. Eu lembrei-me de um caso muito engraçado, que há 20 anos, quando me casei, que a minha mulher, mais ou menos nesta altura, que é mais ou menos na altura do meu aniversário, deu-me uns dispositivos para eu ligar a minha box de casa, que fazia a descodificação dos sinais, para ligar um dispositivo que depois ligava a uma placa 3G, que eu na altura trabalhava numa empresa de telecomunicações e, portanto, conseguia ir buscar o sinal. E a verdade é que nós, efetivamente, eu experimentei aquilo em casa, aquilo funcionava de uma maneira absolutamente fantástica, mas depois fomos para a nossa casa no Alentejo e estava lá o meu sogro. E eu, muito contente, a fazer um brilharete ao meu sogro, disse-lhe: vamos ver o jogo aqui em casa. Passado 15 minutos, o meu sogro volta-se para mim e diz-me: se calhar vamos para o café, porque vamos acabar de ver o jogo no final do campeonato. Portanto, a coisa não estava a funcionar muito bem. E eu lembrei-me desta história, porque é uma história verídica e uma história muito engraçada, porque se nós olharmos onde é que começámos e onde é que estamos agora, a diferença é absolutamente abismal. E eu hoje, naquela mesma casa, consigo meter um sticker e com a internet como nós temos, com o 5G, eu consigo ver online sem qualquer tipo de interferências e com uma resiliência absolutamente inacreditável. Se nós não olharmos há 20 anos, mas olharmos apenas há alguns anos para cá, as diferenças entre o 4 e o 5G são absolutamente inacreditáveis. Quer em termos de velocidade, quer em termos de latência, quer em termos de capacidade, quer em termos de um novo conceito que é o Network Slicing, que permite dar uma qualidade de serviço absolutamente inacreditável, focando dispositivos para o seu propósito. Por exemplo, se eu tenho a necessidade de fazer um dispositivo para fazer muitos downloads, eu consigo otimizar essa capacidade. Se é para alta definição, eu consigo otimizar essa capacidade e, portanto, permite-nos gerir a rede de uma forma bem mais eficiente. Mas o que é isto das redes privadas 5G? As redes privadas basicamente são infraestruturas de comunicação móvel exclusiva para uma determinada organização. Eu, mais do que organização, gosto de falar de perímetro. E, portanto, é um perímetro que está protegido, que tem um conjunto de dispositivos, que é um conjunto de utilizadores e que atua em cima dessa rede e que tem os benefícios todos que nós vimos atrás. Podem ser privadas, e isso tem um custo associado. Podem ser híbridas, e híbridas aqui estamos a falar de componentes privadas, mas utilização de componentes públicas também, em que as componentes privadas é onde estão provavelmente os dispositivos mais críticos, e os virtuais, onde eu crio como se fosse uma VPN em cima de uma rede pública e consigo utilizar essa mesma rede privada 5G. O espectro pode ser licenciado, normalmente aqui em Portugal está licenciado às empresas de telecomunicações, pode ser compartilhado entre diferentes operadores ou pode não estar licenciado, é público e aí, obviamente, temos questões relacionadas com segurança e partilha e interferências e tudo mais. A operação, e aqui é um ponto importante, a operação pode ser feita por uma empresa específica ou pela própria empresa, tem custos adicionais, porque fazer gestões deste tipo de redes, que são redes complexas, significa que tem que ser competências internas e, portanto, isso pode ser dispendioso. Podemos ter os fornecedores de serviços que nos prestam estes mesmos serviços, ou podemos ter aqui uma joint venture ou uma parceria em que uma parte é gerida, por exemplo, por uma empresa de telecomunicações como a Mel e outra é gerida internamente pela própria empresa. Porquê é que nós devemos considerar as redes privadas 5G como uma opção? Primeiro, elas asseguram uma cobertura dentro do espectro onde estão, dentro do perímetro em que estão montadas. Têm uma baixa latência que permite praticamente ser em tempo real. Têm alta disponibilidade para serviços que nós precisamos de ter alta disponibilidade. São personalizáveis, conforme eu estava a referir há bocadinho, nomeadamente através daquela solução de network slicing, que são escaláveis, móveis, eu posso utilizar, posso ter isso em cima de robôs, posso ter isto em cima de drones, portanto eles movimentam-se dentro de um determinado espaço. São privadas e têm a segurança, é um tema a segurança e a cibersegurança, mas elas são privadas e têm a segurança. E aqui um ponto muito interessante que é a eficiência de custo. Nós normalmente, quando olhamos para as redes privadas 5G, olhamos como um custo, mas devemos olhar isto também como um investimento. E olhar como um investimento no sentido em que,
se eu tiver os meus use cases, e eu vou mostrar um use case relacionado com a eficiência de custos, se nós tivermos em consideração o investimento que estamos a fazer e a contrapartida que isso nos vai dar, podemos estar claramente a ter aqui uma eficiência de custos significativa na otimização daquilo que são as nossas operações e no nosso tempo de resposta ao mercado. Uma das coisas que eu vos queria trazer era algumas tendências e algumas perspectivas. Nós fizemos um estudo, fazemos todos os anos e todos os anos o atualizamos, que tem a ver com o Reimagining the Industry Futures, que significa como é que as indústrias, todas elas, se estão a reinventar e quais são as tendências. Uma das áreas onde nós olhamos é claramente a inteligência artificial, a adoção do 5G, de Generative AI e tudo mais. A repartição é global, estamos a falar de respostas de executivos e que conseguimos recolher à volta de 1400 respostas. E um ponto importante é que o 5G ou já está a ser investido, ou já existe a intenção de investir, ou já está, ou efetivamente já estão a investir, ou existe a tendência para investir. Nós estamos a olhar aqui para 53% que planeia investir. Isto é um erro de quem fez esta apresentação, porque isto deveria ter ali de 27 até 50 está a investir e no próximo ano vai investir e o remanescente vai investir nos próximos 2 ou 3 anos. Portanto, existe já uma percepção do mercado que a utilização destas redes é imperativa para o sucesso e para a resposta das organizações. Em termos de investimento, está mais ou menos equilibrado. A América claramente está no topo. Está no topo de quem está a pensar em investir ou quem já está a investir, mas a Europa não fica atrás e, portanto, temos aqui uma tendência crescente para este investimento na Europa. Um ponto aqui é como é que vão investir? E embora exista aqui uma perspectiva de diferentes tipos de investimentos, seja por aquisição, seja por construir uma rede privada, seja o que for, há aqui um ponto que é muito importante e que vale a pena refletir, que é, existe uma dúvida sobre as empresas, como é que elas avaliam a melhor solução para elas. E acho que é aqui que o ecossistema de parceiros dessas empresas pode funcionar. Adotar e identificar qual é a melhor solução para uma determinada empresa é absolutamente crítico. Para quê? Para que se desmistifique aquilo que é a complexidade tecnológica associada a uma solução desta natureza. Em termos de... Deixem-me olhar, só para não me perder. Este ponto é importante e este ponto é importante porquê? Porque esta tendência deveria ser decrescente. Ou seja, com o conhecimento e com a evolução do 5G, hoje em dia os inquiridos aquilo que estão a fazer é eles estão a precisar mais e cada vez mais das empresas de telecom. E deveria ser exatamente o inverso. Ou seja, as empresas de telecom já deveriam fazer parte desse ecossistema. E eu acho que existe aqui, eu há pouco ainda comentava com um dos colegas, que existe hoje ainda a percepção que as empresas de telecomunicações são só fornecedores de comunicações. E não são. São fornecedores de serviços, são fornecedores de soluções. E essas soluções, os clientes e os parceiros têm que se ver como um ecossistema para que, efetivamente, as empresas de telecomunicações consigam entrar dentro dos seus serviços e consigam prestar uns serviços de valor acrescentado. Existem vários desafios, sejam eles internos, sejam externos. A complexidade de integrar aquilo que é o 5G e as redes privadas dentro dos processos e da tecnologia existente, isto é um facto. Este é um desafio interno que as empresas têm que acautelar. Uma fraca compreensão daquilo que o 5G pode fornecer com tecnologias emergentes, nomeadamente Gen AI, como é que eles se vão ligar, como é que vai funcionar, e claramente uma consciência limitada de quais são os fornecedores de 5G. Normalmente olha-se para as empresas de telecomunicações e deve-se olhar, mas existe um portfólio de ecossistema de fornecedores que tem que ser visto também. A componente daquilo que é os desafios externos, claramente a cibersegurança é um ponto, não há rigorosamente questão nenhuma. Um receio, que é um receio muito associado àquilo que é o histórico das empresas de tecnologia, que é a dependência de fornecedores externos e estar a criar ali um custo adicional para essa mesma empresa, e por algum lado a falta de clareza relativamente à regulamentação daquilo que é o 5G. Depois, obviamente, temos os benefícios. E o primeiro pode, de alguma forma, parecer um contrassenso, não é? Que é, como é que eu aumento a minha proteção e os dados de segurança e como é que eles estão a ver que isso é um facto? Por um lado, a melhoria e a fiabilidade da rede. Não há dúvidas nenhumas, uma rede privada 5G claramente tem maior fiabilidade e resistência. A rede está disponível em localizações remotas, portanto eu posso ter um perímetro
completamente fechado numa localização remota e confio na rede que estou a disponibilizar, e um melhor controle que me vai permitir ter uma maior qualidade de serviço. Uso e implementação. E eu gosto particularmente deste slide que vem a seguir. A nossa rede é fantástica. A nossa rede de telecomunicações móveis em Portugal é absolutamente fantástica. O Nuno referiu aqui há pouco os prémios que a Mel recebeu, mas eu gosto de frisar sempre este ponto porque eu viajo com alguma frequência e cada vez que viajo para a Europa, para fora da Europa, cada vez que chego a Portugal, para mim é, é absolutamente fantástico sentir que a rede efetivamente funciona. Eu tive a história de um colega meu que no outro dia viajou de Praga para Munique e ele disse-me: pá, David, durante 50 quilómetros eu não tive rede. É certo que Portugal é um país pequeno, mas a nossa cobertura é absolutamente fantástica. Eu em casa, quando foi durante o Covid, tinha 5 pessoas constantemente a fazer Teams e a fazer videochamadas, sempre remota. Eu acho que só o cão é que não estava no Teams, e aquilo funcionava. Porque é verdade, funciona efetivamente. Portanto, a nossa rede, e hoje a rede 5G, é uma rede robusta, é uma rede resiliente, é uma rede que tem capacidade. E, portanto, nós não estamos, enquanto empresas, a explorar todas as capacidades que esta mesma rede tem. E é algo que nós temos que refletir de que forma é que o podemos fazer. Os elementos são diferenciadores. Portanto, a banda larga móvel é melhorada, existe uma comunicação muito mais rápida, é muito mais, podemos ter uma eficiência entre máquinas numa perspectiva de IoT muito grande e claramente pode ser usada num conjunto de soluções. Estas são algumas das soluções nas quais ela pode ser usada. Perdão. São algumas das soluções nas quais elas podem ser usadas, mas eu acho que o desafio não é nós puxarmos estas soluções para dentro da nossa casa. O desafio é nós entendermos quais são as nossas necessidades enquanto empresa e nós próprios criarmos as nossas soluções. Como é que eu consigo colocar uma rede privada 5G dentro do meu ecossistema e de que forma é que eu consigo tirar valor da mesma? Essa é a questão. E essa é a pergunta que nós temos que responder. Mais do que tentar, obviamente que os casos de uso são fantásticos para serem dinamizadores, para serem aceleradores, mas qual é o meu DNA? O que é que eu necessito? Essa é a questão que nós temos que colocar e essa é a questão que nós temos que perseguir. Eu trago-vos 2 casos de estudo. Eu não vou entrar no detalhe dos 2 casos de estudo, mas quero partilhar convosco 2 casos de estudo que eu acho que são interessantes por motivos diferentes. O primeiro é um líder global da Arábia Saudita de Oil and Gas, que desenvolveu uma rede interna privada para ele e quis redesenvolver uma rede interna privada para ele em cima de 5G. Só que ele antecipou que o use case que ele tinha, e que eu não posso partilhar, mas que ele tinha, era tão robusto que ele decidiu ele próprio comprar espectro para depois utilizar aqueles use cases em outras empresas congêneres. E, portanto, ele próprio se tornou uma empresa de telecomunicações. Portanto, um potencial. Este use case é um use case também super interessante, que foi feito connosco, em conjunto com a Panasonic. Não sei se temos todos noção, o custo da mão de obra no Japão é muito elevado. E, portanto, a propensão a utilizarmos soluções tecnológicas que nos permitam diminuir aquilo que é a mão de obra utilizada é muito elevado. E, portanto, aquilo que se fez foi criar uma rede de 5G dentro de uma das fábricas da Panasonic para que as componentes de automação, claro que já existiam, comunicassem todas entre elas e se reduzisse a necessidade de intervenção humana. E, portanto, isso só se consegue fazer com respostas em tempo real, com uma resiliência, com alta disponibilidade, para que, obviamente, não existam disrupções em termos daquilo que é uma linha de produção. Quais são os desafios? Existem muitos desafios. A regulamentação, a questão de cibersegurança, a questão da sustentabilidade por causa dos consumos de energia. Eu gosto particularmente de 2, que é a parte da complexidade tecnológica e o custo e as prioridades do investimento. E gosto particularmente destes 2 por um motivo muito simples. Porque a complexidade tecnológica é algo que nós temos que desmistificar em conjunto. É algo que os parceiros, as empresas de telecomunicações, os fornecedores de hardware, têm que começar a desmistificar, porque de facto essa complexidade tecnológica está-nos a atrasar em termos de resposta ao mercado. E hoje em dia, em Portugal, com as redes que nós temos, com a capacidade humana que nós temos para implementar soluções, deve deixar de ser um problema.
E isto liga muito com o custo e com as prioridades de investimento. Porquê? Porque se eu tiver receio daquilo que é a complexidade tecnológica e dependência de fornecedores, eu não estou provavelmente a priorizar aquilo que são os meus investimentos e estou a olhar para o custo imediato e não estou a olhar para o longo prazo. E, portanto, esses business cases e o desenvolvimento desses casos de uso, no meu entendimento, são absolutamente essenciais para o fazermos. O futuro. Eu honestamente não sei como é que vai ser o futuro. Eu ontem esqueci-me de jogar o Euromilhões e gostava de ter jogado, mas eu honestamente não sei como é que vai ser o futuro. Mas o futuro vai ser digital. E cada vez mais os nossos processos, sejam eles em termos de organização, sejam em termos de relação de empresas, eles vão ser digitais. É certo que a inteligência artificial, seja generativa ou não, veio para ficar. Eu sou um utilizador bastante significativo ou massivo de inteligência artificial, acho que acelera muito, portanto, inteligência artificial, seja na educação, seja no que for, é algo que veio para ficar. As impressões 3D são muitas vezes vistas como underdogs. Eu acho que as impressões 3D, com a capacidade que têm de, em alguns momentos, fazer disrupções naquilo que são as cadeias de abastecimento, nomeadamente para sítios longínquos, acho que é algo que tem que ser repensado e que tem que ser visto. Realidade aumentada e realidade virtual. As soluções que hoje existem em cima de realidade aumentada e realidade virtual são absolutamente inacreditáveis. Termos a capacidade de ter alguém que é absolutamente leigo a fazer uma reparação de um pipe numa plataforma de oil and gas, simplesmente utilizando a realidade aumentada, porque lhe diz logo quais são as peças que estão a funcionar ou não, é algo que hoje existe e hoje isso funciona. Drones. Os drones não vão só ser para dizermos onde é que nós temos as localizações, vão ser mais do que isso. Vão ser, se calhar, os drones a fazer os last miles, só vão ser os drones a utilizar nas cadeias de abastecimento, mas para isso eles vão precisar de comunicações. E por fim, os robôs. O meu sonho é conseguir chegar a um hotel às 3 da manhã, como chego muitas vezes, e em vez de estar uma senhora acordada, se calhar ir um robô lá dentro. Para mim, o grande ponto é, isto são tudo tecnologias e eu comecei a nossa conversa a contar uma história de há 20 anos em que tinha uma appliance que não funcionava. Na realidade, aquilo que não funcionava era a comunicação. E as comunicações é que não estavam preparadas para aquele estilo de avanço tecnológico. Portanto, com tudo isto que nós temos e com todas estas plataformas tecnológicas e estas soluções que nós temos, a utilização das comunicações e das redes privadas aceleram muito aquilo que é o crescimento e o desenvolvimento das empresas. E, portanto, o desafio que eu vos deixo é, vamos desmistificar a complexidade tecnológica, vamos desmistificar aquilo que são um custo e vamos olhar para as coisas como um investimento e dar um passo em frente. Muito obrigado. À medida que a transformação digital chega aos processos operativos críticos das empresas, torna-se vital a necessidade de ter uma rede resiliente, com elevado grau de fiabilidade, segurança e uma gestão autónoma. A solução Private Custom Network da Meo Empresas permite reservar uma parte da rede 5G da Meo e criar uma rede privada virtual, desenhada e implementada para dar resposta às necessidades da sua empresa. Através de um portal self-care, é possível geri-la de forma autónoma, segura e em tempo real. Desta forma, é garantido um desempenho otimizado, a máxima capacidade no suporte às aplicações críticas e uma otimização dos custos de negócio. Seja qual for o setor de atividade, a Private Custom Network permite ter uma rede 5G em mobilidade num ambiente privado, com maior controle, performance e qualidade de serviço garantida. Adira à Private Custom Network e beneficie do poder de ter uma rede 5G só para a sua empresa. Meo Empresas. Fale com o seu gestor, ligue 16 206 ou vá a meoempresas.pt. Ora viva, bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Meo Empresas Talks, uma parceria aqui com o Eco, e desta vez vamos falar de redes privadas 5G. E aqui o nome do nosso painel é A Sua Empresa Está Atualizada. Comigo, o David Oliveira, que já foi apresentado, é especialista de telecomunicações da UI, o Filipe Martins, que é Innovation Manager and Data Center Program Manager da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, e também o José Palma, que é da Direção de Engenharia e Operações de Rede da Meo Empresas. Bem-vindos.
Vamos começar aqui com o David, que acabou de fazer a apresentação. Eu queria lhe perguntar, deu aqui dois use cases de grandes empresas, Panasonic e um gigante da Arábia Saudita, porque entendi, de oil and gas. Eu queria lhe perguntar, portanto, o 5G chegou a Portugal há mais ou menos, vai agora fazer 3 anos. E durante este processo ouviu-se dizer muito que iria ser revolucionário para as empresas. Eu queria lhe perguntar se as empresas portuguesas, eh, com as características que o nosso tecido empresarial tem, se estão a aderir a este tipo de soluções atualmente. As empresas portuguesas, e eu acho que hum, Portugal tem uma rede de telecomunicações fantástica. Mas nós ainda se calhar olhamos para aquilo que é o 5G muito para ver vídeos e ser mais rápido. E claramente o nosso tecido empresarial tem umas características próprias, mas no meu entendimento, aquilo que eu penso que faz falta ao tecido empresarial português é ter uma maior proximidade com empresas de telecomunicações, com empresas fornecedoras de tecnologia, que lhe consigam demonstrar que existem casos de uso que eles podem efetivamente utilizar e que podem ser benéficos para dentro da sua organização. Nomeadamente naquilo que é a manufatura, mas também pode ser aplicado, muito aplicado a áreas logísticas e tudo mais. Há várias soluções, ou podem haver várias soluções que podem ser implementadas. Acho que tem que começar a haver aqui uma proximidade àquilo que é o ecossistema da comunicação, desmistificar a complexidade tecnológica associada a uma implementação, por exemplo, daquilo que é uma rede 3G, que hoje em dia já não é assim tão complexa e que nós temos capacidade para a montar, e que a questão do custo associado ao benefício que pode gerar, é significativo. E, portanto, o nosso tecido empresarial também, no meu entendimento, está a mudar significativamente. Nós hoje temos investimento direto estrangeiro em Portugal acima dos 80%. E, portanto, até a própria tendência que vem de fora ajuda de alguma forma a eliminar algum passado e algum legado de gestão mais mundana, chamemos-lhe assim, e olhar para o futuro numa outra perspectiva, e olhar para o futuro não só na base do custo, mas olhar para o futuro naquilo que é a base da eficiência e na base daquilo que é a tecnologia. Muito bem, já vamos também aprofundar. Queria juntar aqui os nossos dois convidados também à conversa. O Filipe Martins tem um case study que já foi implementado, também com a Mel, no Porto de Leixões. Para quem não conhece, consegue resumir o que é que foi este piloto que foi criado com a Mel? Sim. O piloto basicamente pretendia tirar partido de uma tecnologia que já tínhamos disponível em terra, que foi um radar que foi instalado recentemente. Portanto, é um radar de grande cobertura, de grande capacidade, mas tirar partido da existência deste radar a bordo de uma lancha de pilotos. As lanchas de pilotos levam o piloto junto do navio para o piloto embarcar e depois fazer a pilotagem para dentro do porto. E qual é o cenário ou a situação que tendemos a endereçar? Bom, há sempre possibilidade de a operação correr menos bem e o piloto ou um dos marinheiros cair à água e, portanto, ser necessário naturalmente o seu resgate. Em especial em dias ou durante a noite, dias de mau tempo ou durante a noite, a capacidade de identificar o local onde está o piloto, pode não ser facilmente possível fazer isso. Principalmente com os meios a bordo da lancha, que no fundo é um radar de 60 centímetros, digamos assim. Os pilotos, apesar de trazerem coletes com características que respondem ao sinal de radar para ajudar ao seu posicionamento e à sua recolha, com o radar pequeno, a possibilidade de efetuar a manobra com rapidez e segurança é menor. E, portanto, o que pretendemos fazer foi trazer este radar que tínhamos na costa, o radar que, apenas por uma ideia de para ficarem com a percepção face ao outro, este radar tem uma antena de 6,80 m. Se compararmos com uma de 60 centímetros na embarcação, conseguem ter a ideia visual, pelo menos, da diversidade de cobertura e de resolução que obtemos. E, portanto, o que pretendemos foi puxar esta imagem de radar para dentro da lancha, para situações extremas, naturalmente, mas que
serão potenciadoras de outras oportunidades e de outros casos e de outros cenários de uso. O aspecto fundamental para fazermos isto com 5G foi de facto a latência. A latência era um aspecto mais determinante que precisávamos de endereçar e, na minha opinião, é ainda o aspecto mais interessante do 5G, é de facto podermos desenvolver novas aplicações com muito, muito baixa latência. Portanto, isto não era possível fazer-se até há 3 anos, por exemplo? Eu diria que não, pelo menos com a precisão que temos agora. Ok. Ou seja, transportar a imagem de radar de fora para dentro da embarcação, sim. Qual era o risco? Era quando estivéssemos com a embarcação numa determinada orientação, estávamos a receber a imagem de radar com outra orientação. E, portanto, em vez de irmos facilmente na direção em que do objeto que pretendíamos ou da pessoa que pretendíamos recolher, estávamos a ir porventura numa direção errada, porque o atraso da transmissão assim o condicionou. Sim, mas nós estamos habituados, muitos de nós com terminais compatíveis, já estamos habituados a ver o símbolo do 5G lá no cantinho junto ao símbolo da rede. Mas neste caso, qual foi a solução que foi implementada 5G para tornar isto possível? Foi a rede normal? Como é que Eu funciona? creio que funcionou? foi com recurso ao slicing, porque no fundo estamos a falar de uma embarcação que vai até às 3, 4 milhas, tanto quanto temos vindo a discutir, não houve necessidade de fazer ajustes específicos da rede ou de antenas para cumprir isto, e foi com recurso à tecnologia que a Mel já tinha neste momento disponível. Sim, Hum, o José também se calhar nos dará uma visão. A Mel está, tanto quanto sei, a vender já um serviço de. O slicing, basicamente, depois poderá explicar melhor, é compartimentalizar a rede. Eu penso que a Mel já tem uma solução, tanto quanto entendi, eh, que é o que acho que foi usado aqui. Pode explicar, neste caso aqui do Filipe, qual foi a solução que foi Sim, fornecida? sim. Sim, obrigado, Flávio, pela pergunta. Hum, sim, de facto, a solução que usámos ali foi uma solução de rede móvel privada virtual, ok? Numa configuração pré-slice. O que é que isso é? Portanto, é um domínio, conforme o David falou, uma rede privada é um domínio de comunicação fechado e neste caso está assente em cima de uma rede pública do operador. Portanto, não tem uma infraestrutura rádio dedicada, nem um core dedicado instalado numa empresa, tem sim em cima da rede pública do operador. Da rede que qualquer cliente pode usar, Sim, contudo, mas compartimentalizada. exatamente. Portanto, a gestão de segurança é extremamente importante e, portanto, o que fizemos foi eh, uma VPN, portanto, é um domínio fechado, dando a possibilidade, neste caso ao Filipe, ou à Associação do Porto de Leixões, de customizar os parâmetros que interessa mais para o use case. Neste caso foi a questão da latência. Ok? Portanto, o cliente terá um portal para gerir as suas funcionalidades em real time, para ter acesso à alarmística, para ter acesso à monitoria, seguro, em tempo real, e aí consegue fazer as customizações que são necessárias. Ok? Só um comentário aqui que é, eu costumo aqui brincar, dizer que nós estamos a democratizar o acesso às empresas, às redes privadas móveis, com este Private Customer Network, é o nome da oferta que nós temos, ok? E aqui comparando um bocadinho com as tecnologias IPs, há um tempo atrás, eu já estou um bocadinho, começar velho e careca, há muitos anos quando comecei a trabalhar nas redes IPs para as empresas, nós instalávamos as soluções completamente nas empresas, ok? Levávamos muito tempo a fazer isso, muitas reuniões de alinhamento com os clientes para instalar a solução. As redes, estamos a falar em VPNs no WAN, no Wide Area Network, essas soluções só claramente arrancaram quando lançámos as chamadas VPNs, neste caso VPNs MPLS. Quando passámos a virtualizar a VPN, porque simplificámos, retirámos aquele complexo todo da tecnologia e a necessidade de pedir espaço ao cliente para instalar e energia e por aí fora. Portanto, isso era um grande entrave ao arrancar as VPNs. Quando passamos para o virtual, a coisa arrancou. A nossa esperança aqui na Meu Empresas é que consigamos claramente arrancar com as redes privadas e, neste caso, virtuais, com esta oferta de PCM. Portanto, ambicionamos claramente democratizar o acesso das empresas portuguesas e talvez pegando um bocadinho também na pergunta inicial do Flávio, comparativamente com outros países da Europa, temos aqui uma industrialização, uma taxa de industrialização um bocadinho abaixo
e também uma capacidade de investimento um bocadinho abaixo. Era o que eu ia perguntar. Esta solução já está no mercado, não é? Esta solução já está no mercado desde O que é que acharam que havia mercado para este tipo de solução específica em Portugal? exatamente por isso, porque é o caminho natural. Nós também temos a oferta dedicada, instalada, infraestrutura de rádio, core instalado na própria empresa, ok? Irá fazer o target a algumas empresas, não fará a todas, e sendo o principal tecido empresarial PMEs, portanto, a oferta virtual vai claramente fazer melhor target para esse tipo de empresas, para essas necessidades. Como é que distinguiria de forma mais clara as empresas que necessitariam, por exemplo, dessa solução virtual ou de uma solução com máquinas, com equipamento? Vai depender do use case, claramente, e vai depender da necessidade que a empresa tiver, ok? Se a empresa achar que necessita mesmo de ter todo o controle sobre todos os ativos, então terá que ser uma solução dedicada e instalada on-prem, quer o rádio, quer o core. Se a empresa está mais focada no seu use case em si, e mais focada no seu negócio, então aí a rede virtual faz sentido, ok? Um outro tema que importa também realçar aqui, que é a solução dedicada requer que a empresa faça um planeamento da solução, a instalação, a ativação, a monitoria, a supervisão dessa solução. Portanto, a empresa faz, desenvolve os skills, é complicado, a tecnologia tem uma certa complexidade, ou delega num parceiro. A solução virtual, os operadores fazem isso. Portanto, é em cima da rede pública, a Mel Empresas fará isso, ok? Porque temos claramente sinergias com os restantes serviços que estamos a explorar e também do ponto de vista económico, ok? Claramente esta solução é uma solução muito mais económica que a solução instalada na própria empresa. O David mostrou aqui também alguns exemplos de como isto poderia ser operacionalizado. Este tipo de soluções poderá ser mais atrativa para as PMEs, por exemplo? Eu acho que vai ser muito mais atrativo para as PMEs, mas eu queria pegar ali num ponto que o Filipe referiu, que eu acho que o Filipe não, que o José referiu, que eu acho que é um ponto muito interessante, que é a construção da solução. Ou seja, não pegar num use case e tentar fazer isso massivamente para as empresas. Existem princípios, como o princípio que o José está a utilizar, da utilização da rede pública e depois fazer o slicing ou o pré-slicing e compartimentar e colocá-la dentro de uma rede privada, mas eu acho que ajudará e vai ajudar claramente a desmistificar se este tipo de soluções for construído a quatro mãos. Ou seja, se este tipo de soluções for ao encontro daquilo que é a necessidade da PME ou da média empresa, mas para que isso aconteça, tem que haver aqui uma construção a quatro mãos para que se entenda muito bem aquilo que é a necessidade efetiva do nosso cliente, neste caso, né, do cliente da Mel, neste caso, hum, perceber qual é efetivamente a necessidade, desmistificar e construir em conjunto aquilo que é a solução. Porquê? Porque este tipo de soluções, se forem soluções privadas com uma rede própria, conforme o José estava a dizer, existe depois um custo de manutenção muito grande. Isso, obviamente, no caso de uma PME, vai afastar a PME desse nível de investimento. Mas provavelmente a necessidade que tem não exige uma rede privada desta natureza. Pode exigir uma rede pública em cima de uma infraestrutura pública que é gerida, neste caso, pelo operador de telecomunicações e que terá os mesmos benefícios para essa mesma PME que uma rede privada que seria gerida por ele, mas a um custo muito mais baixo, mas obviamente com um benefício, exatamente com o mesmo benefício. Sim. Não há nenhum trade-off que tenha que ser feito? Existe sempre trade-off. Há um trade-off. Há sempre um trade-off, não é? Há sempre um trade-off. Qual é, ou seja, para quem não percebeu, quais são as desvantagens, vá? Eu acho honestamente que na forma como a rede pode ser montada virtual, eu acho que o trade-off é muito baixo, porque primeiro nós não vamos chegar ao full da capacidade. A nossa capacidade em termos de rede é muito grande. A questões relacionadas com cibersegurança são significativas. A não ser que estejamos a falar de uma localização extremamente remota, onde não existe uma cobertura de rede pública, eu acho que a solução das redes virtuais em cima daquilo que são as redes públicas é uma solução de compromisso muito interessante para a generalidade das empresas. Ou seja, a principal desvantagem ou ponto de preocupação seria a parte da cibersegurança, da parte da segurança, mas mesmo assim considera que é uma coisa baixa. Eu acho que a cibersegurança será sempre, a partir do momento que nós ligamos um dispositivo ou o que quer que seja, a cibersegurança estará sempre presente. E, portanto, só se nós nos desligarmos é que ela não fica. A cibersegurança será sempre um tema. O maior tema pode ser se efetivamente temos cobertura suficiente dentro daquilo que é o perímetro e a área geográfica. E esse pode ser um tema. Mas com os níveis de cobertura que nós temos, eu acho que Posso fazer um comentário agora? A oferta da minha empresa PCN contempla
a instalação de uma cobertura dedicada para o cliente nesse caso, ok? Portanto, ou um reforço da cobertura ou uma cobertura que fica exclusiva para a empresa, ok? Ok. Portanto, nós tivemos atenção a esse tema, como é óbvio, é necessário, muitas vezes pode ser uma cobertura indoor e a rede pública pode não estar presente nessa rede indoor. Portanto, Até damos hipótese ao cliente de efetuarmos esse reforço de cobertura Sim. ou essa instalação de Sim, capacidade digo, dedicada. eu agora colocava-me, pronto, hoje em dia os nossos gestores, empresários têm que tomar decisões, no nosso contexto, muito difíceis e perante uma panóplia de tecnologias que têm surgido, como mostrou aqui há pouco, os robôs, a realidade aumentada, virtual, também o 5G. O que é que um empresário, o que é que um gestor deve pensar no momento de decidir se deve, por exemplo, optar por instalar uma rede 5G privada? Quais são as características, os setores mais provavelmente expostos a este tipo de tecnologia e que poderão mais beneficiar dela? Existem muitos use cases existem vários use cases em diferentes indústrias. Claramente, fora de Portugal, se calhar um bocadinho mais hoje em dia, a questão da indústria é quem tem tentado a adotar mais as redes privadas, porque estamos a falar de perímetros fechados, perímetros controlados, perímetros estamos a falar de coisa estamos a falar da localização geográfica propriamente dita, da situação dos armazéns, das fábricas, estamos a falar disso. E, portanto, são perímetros muito controlados que permitem que a automação, seja de robôs, seja de processos, que seja possível e que as questões da latência, conforme o Filipe referia, são críticas para que exista alguma precisão e alguma leitura. Também na própria, por exemplo, quando se está a fazer uma manufatura, é preciso muitas vezes ter uma leitura óptica muito precisa e isso exige processamento, por exemplo, de imagem para detectar quais são as peças que estão em condições e quais são aquelas que não estão em condições e muitas vezes estamos a falar de micromilímetros, Sim. de coisas mesmo muito precisas. E, portanto, nesse contexto, claramente aqui a utilização de redes privadas 5G acelera isto, porque a questão da latência é importante, a questão da alta definição é muito relevante. Mas eu acho também que estas, por exemplo, estas soluções virtuais que o José falava, podem ser muito interessantes numa perspectiva de utilização da rede pública, nas perspectivas logísticas, porque permite ligar diferentes nós, sempre dentro de uma rede protegida e, portanto, sabermos onde é que as coisas utilizam. E isso, para implementar, por exemplo, soluções de utilização de drones, de deslocação de materiais de um lado para o outro, pode ser muito interessante. Eu não consigo dar uma resposta de qual é a melhor tecnologia que deve ser investida. Porquê? Até porque Porque eu cada acho que empresa é diferente, não é? é porque cada empresa será diferente e porque a própria solução muitas vezes envolve múltiplas tecnologias. E, portanto, estar a dizer o 5G em detrimento de Generative AI ou a realidade aumentada, eu Certo, acho que propósitos elas, diferentes. que elas servem propósitos diferentes e elas complementam-se umas às outras. E eu acho que nós não estamos eventualmente a tirar partido e a tirar todas as potencialidades, por exemplo, da realidade aumentada. Não estamos a tirar todas as potencialidades da impressão 3D, porque efetivamente não estamos a utilizar as comunicações, e neste caso do 5G, provavelmente da melhor forma. E portanto, refletir sobre esse ponto e refletir de como é que as soluções 5G podem acelerar essa adoção e podem ainda potenciar mais este tipo de soluções, eu acho que essa é a resposta e não a escolha de uma tecnologia em detrimento da Sim. outra. Mas se calhar que o Filipe poderá também elucidar-nos de como é que no Porto Leixões chegaram à conclusão que o 5G era aqui a solução que deveria ser implementada neste caso de estudo em concreto. Sim, os portos, já têm comunicações há 20, 30, muitos mais anos. E portanto têm uma infraestrutura, quer de fibra, quer de 2G, 3G, 4G, LoRa, etcétera, bastante extensa. E portanto há um conjunto de casos que são habitualmente identificados do 5G para os portos, que nós analisamos e verificamos que de facto já tínhamos soluções mais interessantes para eles, seja porque já tínhamos fibra na proximidade ou porque, os requisitos eram diferentes. Da análise que fizemos, verificamos que as aplicações com baixa latência, os usos em que a latência eram determinantes, seriam aqueles que de outra forma mais dificuldade teríamos em endereçar, e para o qual sem 5G não havia resposta.
e surgiu com alguma naturalidade esta aplicação para as lanchas, precisamente por causa das suas características. Sendo que já no passado fizemos muito desta análise, que foi verificar se faria sentido nós, enquanto autoridade portuária, instalarmos uma infraestrutura 5G própria e operar esta rede. Sim, E era uma das perguntas que eu ia fazer a seguir, é precisamente como é que decidiram que a virtualização era o caminho e não instalarem a sua própria rede. é precisamente isso, ou seja, fizemos essa análise e verificamos que se fôssemos nós a operar essa rede, não só estávamos a disponibilizar serviço para nós, mas muito possivelmente para os concessionários e para os utilizadores do Porto como um todo. E, portanto, estávamos a colocar-nos, entre aspas, na boca do lobo, porque sempre que houvesse algum problema, a primeira linha de resposta e de resolução éramos nós, enquanto autoridade portuária, que ainda por cima iríamos exigir aos concessionários o cumprimento dos respectivos tempos de resposta, etc. E, portanto, O que está a dizer é que a autoridade portuária tornava-se um operador, de certa forma. isso, precisamente. E chegamos à conclusão que isso não faria sentido, em particular por questões de recursos humanos, por questões desta responsabilização a que nos estaríamos a cometer e, portanto, entendemos que estando suportados em serviços robustos, fiáveis, de operador, e em particular na zona geográfica do Porto de Leixões, portanto, entre aspas, entalado entre Matosinhos e Lessa, tem uma perfeita cobertura proveniente Da rede pública. da rede pública, portanto, não se justificaria este investimento e, portanto, focamos, de facto, no nosso negócio e em criar soluções, hum, ou ajudar à criação de soluções que efetivamente contribuam para o nosso negócio. E agora, quando tem um problema, vão bater à porta do José, claro. Mostra-nos cá para isso, como é óbvio. Basicamente é isso. Consegue-nos dar uma ideia de como é que seria o investimento se tivessem que. Qual é a diferença que estamos a falar aqui? Eu, Se tivessem que fazer a vossa. eu confesso que já não me recordo muito bem desses valores, mas da primeira vez que tivemos um contacto com um stack 5G já foi há uns anos, ainda não havia sequer licenças 5G em Portugal. E se eu não me engano é na ordem dos 300 ou 400 mil euros, mas já foi há muito tempo, portanto posso estar enganado. Possivelmente à data de hoje não terá essa dimensão, mas Sim. Vocês têm alguma ideia já de expandir este piloto e de ir mais além? temos algumas ideias de expandir esse piloto para uma área geográfica completamente diferente, uma área geográfica que inclusivamente é uma área que tem por si, em algumas das zonas, dificuldades de cobertura. E é uma perspectiva dupla, que é a expansão do piloto e o apoio à criação de condições para a criação desta infraestrutura, que neste momento é fraca, digamos, de toda a cobertura pública, digamos. E estamos a falar da via navegável do Douro e, em particular, pela sua proximidade com a linha do Douro. E, portanto, a linha do Douro está precisamente, acompanha o rio em boa parte da sua extensão, pelo menos em cerca de 150 quilómetros, e, portanto, há aqui uma grande oportunidade de conjugação destes dois meios e conjuntamente trabalharmos em candidaturas europeias, que estão precisamente abertas neste momento, para potenciarmos isto. Quando esta infraestrutura existir, e acreditemos que irá existir em breve, temos um caso de uso que é mais ou menos o inverso deste, que é trazer a imagem da dezena de navios que opera no Douro em permanência e que tem radares a bordo, trazer a imagem destes radares para os nossos centros de controlo. Porque a viabilidade de fazermos investimento neste tipo de infraestruturas no Douro não faz sentido, por causa das características do rio. Basicamente teríamos que colocar um radar a cada curva. No entanto, estes navios já têm radar, já têm um radar com características interessantes e, portanto, é possível criar uma solução que traz esta imagem dos vários navios para os nossos centros de controle e potencia a nossa operação, fomenta a segurança e poderá inclusivamente
aumentar a capacidade e a navegação. E está a ser feito com parceiros também, com o mesmo parceiro, com outros? Isto está a ser montado neste momento. Estamos mesmo no momento de montagem com parceiros, naturalmente, Sim. porque será um investimento grande. Contamos com a Mel também para este consórcio, eventualmente que se irá formar. Mas sim, estamos É algo que irá a trabalhar. surgir agora em 2025. É algo que contamos que venha a ser aprovado em 2025. Ok, muito bem. O José estava a pedir a palavra. Vai Sim, tentar. também só para dizer que estamos completamente alinhados com o Filipe e com a Associação do Porto de Leixões neste projeto, que achamos que vai ser bastante ambicioso e bem giro de fazer. O interessante aqui é que, de facto, este projeto alavanca numa característica que é uma diferença das redes virtuais das redes dedicadas, porque uma rede dedicada hum, dá uma cobertura num campus, num espaço contíguo de onde está a empresa. A rede virtual assenta em cima da rede pública do operador, tem uma cobertura absolutamente nacional. Este caso aqui, estamos a falar em fazer uma rede dedicada em vários quilómetros de extensão, não era economicamente viável estar a fazer uma rede dedicada. Portanto, é um caso interessante onde se tira a clara mais-valia de ser uma rede virtual em cima da rede do operador para fazer aquele caso. E está sendo tudo em software, basicamente. Vou olhar para o lado. Mais ou menos, sim, mas estão completamente software. Há uma plataforma que o utilizador pode aceder, fazer a sua gestão. Ok, Tecnologia temos vários modos de software. Primeiro, as antenas em si, para meter nas palavras mais simples, são físicas ainda, mas tudo o resto é software. Ok. O core da rede dos operadores é software e ali a magia que faz acontecer esta automação, esta self-care para o cliente, a customização, a personalização dos parâmetros, é software. Portanto, é uma plataforma de automação que assenta em cima do core que também é software. Ok? Portanto, isto é tudo completamente transformação digital, é tudo virado para o cliente e dar um portal para o cliente para gerir as suas características. Como o David há bocadinho falou, isto pode ser feito e deve ser feito em 4 mãos, numa fase inicial. Nós estamos cá para ajudar as empresas a parametrizar, porque, mais uma vez, existe uma certa complexidade. É possível com o software abstrair algumas destas complexidades, mas não conseguimos fazer tudo. Portanto, estamos cá para apoiar os nossos clientes para fazer essa parametrização inicial. Um facto também interessante, e não falamos aqui, é o tema das APIs. Portanto, nós estamos, e como o Nuno nos falou no início, nós abrimos recentemente um innovation um, sobre APIs de rede e estamos a colocar estas mesmas APIs na nossa oferta PCN, redes privadas de móveis virtuais. As APIs para quê? Para que se o cliente tiver, se a empresa já tiver um processo de gestão, automatização, pode usar as APIs, é aquilo que costumo dizer um network as a code. É um palavrão, mas é dar hipótese de uma forma rápida, automática, definir um workflow e em vez de ir ao portal, usar a API para mais rapidamente fazer esta parametrização. Okay? Portanto, é claramente transformação digital e indústria 4.0 que estamos a puxar e dar hipótese às empresas de fazer esse salto que é necessário fazer em Portugal para a transformação digital. Sim. Quem assistiu às outras edições da Meu Empresas Talks aqui no ECO sabe que eu pergunto sempre, falamos já de cibersegurança e inteligência artificial, eu também quero saber a parte dos custos, porque para os nossos empresários isso é uma parte importante. Como é que funciona o pricing, como é que funciona a estrutura de custos numa situação deste tipo? Ok. Então a oferta PCN tem, primeiro, uma mensalidade das comunicações, que está anexada a um tarifário de dados Plus, onde contempla uma qualidade de serviço, um QoS diferenciado, pode ser a latência, pode ser o débito no downstream, portanto o débito para receber a informação ou o débito no upstream, e conjuntamente também com o portal self-care e incluindo as APIs. Depois temos mais uma componente que tem a ver em si com a instalação e com a ativação da solução, onde poderá estar incluído a tal cobertura dedicada para a empresa, que é feito, portanto um reforço da cobertura rádio no espaço da empresa, ou então um reforço da cobertura da rede pública naquele espaço. Ok? Portanto, essas são os componentes, agora é caso a caso, perceber qual é a área a cobrir, qual é o QoS que o cliente pretende, qual é o número de, esse ponto é relevante aqui, e estamos a falar sempre em dar conectividade 5G a pessoas e a devices onde existem os chamados SIM cards, existem os cartões móveis. Portanto, o número de cartões móveis entra do tarifário, não é óbvio, ok?
E esse ponto é muito relevante porque a questão da segurança está garantida, utiliza a segurança das redes 3GPPs, que é um standard que já vem de há muitos anos, claramente, onde o cartão SIM card identifica o cliente e autentica o cliente de uma forma segura e no 5G ainda com um nível de segurança acrescida, uma encriptação acrescida no acesso à rede. Ok? Ahm, Sim, e já tem muitos clientes desta solução. Eles conseguem nos dar só uma ideia geral. Eu sei que podem não revelar números, ainda iremos revelar aqui. E ainda temos já tido muitos contactos, muitas leads, temos muitas empresas interessadas em experimentar e eu acho que o ponto é esse, que é, acho que há um interesse nas empresas na experimentação e perceberem o que é a tecnologia e o que é que traz de novo esta solução virtual e como é que as pode ajudar, principalmente no tema da automação dos seus processos e na transformação digital. Isso é um ótimo gancho para a pergunta que eu tenho assim para fazer para o David, que é precisamente o facto de muitas vezes, e já é uma queixa que eu ouvi em outros painéis que moderei, é que Portugal pode se tornar o país dos pilotos. Nós fazemos muitos pilotos e depois é difícil dos levar e torná-los mais do que isso. Acha que isso também pode acontecer aqui na área do 5G? Nós estamos aqui a falar de um piloto do Porto de Leixões também, de outros pilotos que vão surgir. Não. Portugal está muito à frente nas telecomunicações. Portugal, se nós compararmos Portugal em termos de desenvolvimento de telecomunicações e de soluções com a generalidade dos países da Europa, eu arrisco-me a dizer que Portugal, não vou dizer que é 100% pioneiro, mas é pioneiro em muitas das soluções que implementa. E normalmente está na vanguarda e exporta essas mesmas soluções para fora. Portanto, isto é verdade na Mel, é verdade noutros operadores de telecomunicações. Portanto, além da cobertura, além da resiliência que a nossa rede tem e que tem, Portugal tem provavelmente das melhores soluções e das melhores capacidades para fornecer. Portanto, acho que não vamos ser como fomos nos descobrimentos, a gente voltar lá atrás, fomos os primeiros a ir e depois não ficarmos lá. Acho que não vamos voltar a cometer esse erro. Acho que Portugal, neste caso em concreto, a dificuldade que Portugal tem é efetivamente o nosso tecido empresarial. Eu acho, tendo aquilo que dizia há pouco, que o facto de estarmos a ter investimento direto estrangeiro significativo em Portugal, no nosso tecido empresarial, está a mudar um bocadinho as mentalidades. Portanto, o facto de estar a mudar as mentalidades ajuda à adoção deste tipo de soluções, mas também existe uma confiança crescente. E, portanto, à medida que casos de uso como estes que estamos aqui a falar vão sendo conhecidos, que os benefícios, falávamos muito do custo, quanto é que custa, mas qual é o benefício? Acho que a pergunta muitas vezes tem que ser esta, não é? Qual é o benefício de ter este investimento? Porque não é um custo é uma coisa que nós damos e damos como feita. Qual é o benefício do investimento? Porque essa é que é a questão. O que é que nós vamos retirar do facto de, neste caso, o Porto de Leixões ter isto implementado? Em termos de eficiência, em termos provavelmente da diminuição de ocorrências e tudo mais. Esta é que é a questão. Mais do que o custo, é o benefício que nós vamos tirar. Portanto, eu acho que neste caso em concreto, quando as nossas empresas, as mentalidades estão a aumentar, quando as nossas empresas começarem a ver os benefícios que gera a adoção deste tipo de soluções, claramente vai haver um crescente muito grande. Eu arrisco-me a dizer que se calhar daqui por 10 anos existe uma solução para nós termos uma rede 5G privada em nossa casa para gerir os dispositivos todos. Porque não? Dando um passo atrás, eu recordo-me e não resisto à provocação, porque eu acompanhei o leilão do 5G muito longo que houve há 3 ou 4 anos, e na altura os operadores, e a Altice até foi uma das empresas mais vocais nessa ideia de que estávamos totalmente atrasados na implementação do 5G. O Portugal, é um facto, chegámos em penúltimo na União Europeia. Considera que esse atraso está totalmente recuperado agora? Chegámos tarde, mas recuperámos depressa. Eu acho que é assim que nós temos que ver. E a verdade é que estas soluções que temos aqui provam isso mesmo. Sim. Só 2 comentários a dizer, peço desculpa. Primeiro, nós estamos neste momento no top 10 a nível da cobertura das redes 5G da Europa, bem acima da média, ok? Mas isso é claramente devido ao esforço que os operadores fizeram. Ok? É o esforço que os operadores fizeram em fazer essa cobertura a nível nacional. A Mel tem neste momento uma cobertura da rede 5G a rondar os 95,8% da população. Foi o esforço que nós fizemos em fazer essa cobertura. Mas o tema hoje em dia não é a percentagem de cobertura. O tema é a adoção e a adoção pelas empresas. E isso é que está com alguma dificuldade em fazer sair. Eu costumo aqui brincar com
aquela frase típica do Cristiano Ronaldo que é: "Os golos é como o ketchup, custam a sair e quando um sai, saem os outros todos". Aqui é mais ou menos a mesma coisa e eu já assisti no passado a adoção de outras tecnologias exatamente igual. Portanto, quando sai uns primeiros clientes, há aquela fase inicial, mas existe aporta valor, não aporta valor, tem um investimento, é um custo ou um investimento que estou a fazer? Quando os primeiros clientes saem, os outros saem todos, ok? É porque as nossas empresas já não são early adopters como foram noutras alturas? Eu acho que Pergunta, pergunta, tu me sentou, já tem a ver com a pergunta. Eu gosto de ter muito a ver com a pergunta, porque a pergunta normalmente é feita na perspectiva do custo. Quanto é que vai custar? É isso, sim. E a pergunta não pode ser feita dessa forma. A pergunta tem que ser feita quanto é que o que é que eu vou beneficiar de ter este investimento. E se calhar inclusivamente alguns destes investimentos, podem ser financiados, inclusivamente recorrendo a fundos comunitários. Que não se sabe, bom, às vezes não se olha para esse tipo de questões, mas que de facto, numa perspectiva de inovação, existem muitos fundos que podem ser utilizados e que, Sim. portanto, aceleram aquilo que é o desenvolvimento das nossas empresas. eu diria que há aqui um aspecto que é, um aspecto fundamental para as empresas não é só a adoção da tecnologia, mas a percepção dos serviços que poderão criar com essa tecnologia. Ou então os serviços que lhes poderão ser prestados. E aí eu acho que, usando a analogia do ketchup, eu acho que esta questão da latência e do desenvolvimento de novos serviços assentes na baixa latência que a rede disponibiliza e como é que as empresas poderão efetivamente tirar partido dessa abordagem vai ser diferenciador, porque eu creio que a adoção das empresas será puxada pelos serviços que vão ser criados e que as empresas vão querer usar, e não diretamente. É claro que haverão empresas que vão usar a tecnologia e vão criar os seus próprios serviços e usá-los diretamente, a indústria em particular, como referia. Agora, hum, se calhar mais para as PMEs, que possivelmente não serão elas a desenvolver os produtos e os serviços, mas encontrar parceiros que já desenvolveram e têm novos serviços para apresentar, tirando partido das novas características da rede ou destas características da rede, serão diferenciadores. Eu acho que é possível, é necessário despertar esse interesse. O apoio para o tecido empresarial português na adoção destas tecnologias acho que é fundamental. Olhando para o país vizinho, Espanha, os PRRs contemplam financiamento para as empresas, não é os operadores, além dos operadores também, mas para as empresas na adoção do 5G. Ok? Acho que era bom existir também algum apoio ao nosso tecido empresarial na adoção destas tecnologias, porque são claramente enablers da transformação digital. Mas a tecnologia não tem mérito suficiente para ser ela própria o incentivo, com as eficiências que traz? Nisto talvez falta tal pancadinha no ketchup para Bonito. tentar a fazer sair algumas, ok? E, e as restantes perceberem que de facto é um investimento e não um custo que está ali fundado. Uhum. Nós estamos a entrar na reta final, mas antes de fecharmos, eu gostava de também olhar um bocadinho para a frente para o que pode vir aí. Nós estamos a entrar numa próxima fase do 5G. Temos aí o 5G Standalone. Para quem não conhece, basicamente é o mesmo 5G que temos agora, mas com um core, o núcleo é também ele 5G e atualmente, na esmagadora maioria, estamos a falar de núcleos 4G ainda, quase um 5G a funcionar por cima do 4G. E eu queria perguntar ao David o que é que essa nova fase, assim, de forma mais generalista, pode trazer, além daquilo que já temos hoje em dia com o 5G non-standalone. Para as empresas, claro. Sim, eu acho que para as empresas vai ser mais ou menos transparente. Acho que aquilo vai reduzir um bocadinho a latência, vai ter umas características específicas e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia, para as empresas propriamente ditas, que salvo causas raros específicos, que efetivamente é muito necessário algumas características especiais, eu acho que para as empresas vai ser mais ou menos transparente. Eu acho que O que é o que quer passo dizer com a isso? passo, eu acho que vai ser transparente porque não vão notar de uma forma tão significativa a diferença como se notou do 4G para o 5G. Vão haver casos específicos em que isso vai acontecer, vão haver provavelmente algumas situações particulares, mas eu acho
que aquilo que falta é mais a tal pancadinha, porque depois do 5G para o 2.0, acho que as coisas vão fluir naturalmente. Ou seja, acha que as principais empresas que vão beneficiar do standalone vão ser, por exemplo, a Mel, os próprios operadores. Eu acho que a Mel vai beneficiar, assim como outros operadores vão beneficiar, acho que vamos todos beneficiar. Agora, se colocarmos nisso um ponto de viragem, eu acho que não é um ponto de viragem, eu acho que é um ponto de continuação. Sim, Filipe, vem aí o 5G standalone, também eventualmente no futuro, não sabemos, o millimeter wave, que é quase um 5G ultra rápido. Isso entusiasma no ponto de vista de aplicações para o Ou não tem exatamente a mesma perspectiva. Ótimo, ainda bem. Eu acho exatamente que o 5G que conta é o 5G standalone. Ok? Esta é a minha perspectiva. O 5G que conta é o 5G standalone e o 5G standalone traz as mais-valias do 5G efetivamente para o mercado. Se calhar não para nós enquanto utilizadores individuais, até que surjam novos serviços que realmente façam essa diferença e que só possam existir num cenário de baixa latência público. Ou seja, no fundo, tirarmos partido de aplicações que podem existir em data centers e não nos nossos telemóveis diretamente, que o processamento seja completamente desviado para data centers, seja muito mais rápido e com outro tipo de recursos, e entregamos ao utilizador, hum, digamos, o painel de vidro com a computação já feita. No outro dia brincava, olha, alinhando por aquilo que está a dizer, concordando a 100% com o que disse, alinhava que qualquer dia nós vamos deixar de ter consolas, não vou identificar qual é a consola, mas vamos deixar de ter consolas em casa. Porque o processamento vai todo a ser feito na cloud e nós vamos aceder a uma set-top box que temos em casa e vamos disponibilizar os jogos todos. E isso alinha muito, por isso é que eu concordo com aquilo que está a dizer e isso alinha muito com o que está a dizer. Gaming as a Service já é um Já é um serviço. Sim. Agora, Mas no caso, Gaming as a Service em fibra em casa. mas no caso destes pilotos do Porto de Leixões, o standalone traria alguma diferença materialmente relevante? Eu creio que iria ainda reduzir em algum Mais a latência. um bocadinho a latência, não muito, porque a solução já foi muito customizada para isso, mas permite, se calhar expandir esse uso, Sim. porque cada vez mais, temos que desenvolver, hum, aplicações e usos concretos que permitam tirar partido desta tecnologia, principalmente em situações de mobilidade, e a questão é exatamente essa, porque esta latência que estamos a falar com o 5G, standalone, é a latência que já tínhamos em fibra, ok? Agora, o que é que faz a diferença? É, não estamos presos à fibra. Sim. E não estar preso à fibra é um game changer aqui importante. José, consegue-nos resumir o que é que vem aí no 5G? O 5G standalone é um desafio para os operadores na componente do núcleo do core. E de facto é a adoção das tecnologias de cloud, ou que chamamos cloud native. Tipicamente são usadas pelos hyperscalers, pela AWS, a Azure, por aí fora. O que vai trazer para os operadores vai ser uma maior flexibilidade. Okay? Nós vamos ter mais flexibilidade para fatiar, este tal dos slicings, as nossas redes e com isso melhor dar resposta às necessidades das empresas. Contudo, acho que a mensagem mais importante é nós, a Mel Empresas, com esta oferta do Private Customer Network, já antecipámos um bocadinho o que aí vem no standalone. O que nós fizemos é, em vez de usarmos o que a standardização da tecnologia traz, nós construímos a nossa própria standardização, com base numa camada de automação por cima. E, portanto, já damos hoje, na oferta pré-slicing, essas vantagens que o standalone nos traz. Portanto, o desafio é experimentem uma rede privada virtual, já hoje, tentem perceber como é que isso aporta valor para o seu processo produtivo, como é que ajuda a resolver os problemas das empresas. E já hoje dá para fazer isso, não justifica estarmos à espera, não sei quanto tempo, que tenhamos o nirvana do standalone, okay, que não sabemos como é que vai estar, hoje já está disponível. Okay? A Mel Empresa já hoje disponibiliza essa oferta e depois é uma questão de personalização dos parâmetros de desempenho da rede, tal como fizemos para a APDL, suportar os outros clientes, outras empresas, a customizar e tirar o maior partido da tecnologia que existe hoje. Isto é um caminho
que é preciso fazer e é preciso começar a aprender e perceber, de facto, onde é que a tecnologia aporta valor, ok? A transformação digital está aí, se não o fizermos, corremos sempre o risco de ser barizados, não é? E, portanto, importa ir para a frente e usar a tecnologia que está disponível para resolver os problemas que temos hoje. Nós estamos aqui num evento da Mel, mas também estamos numa casa de jornalismo, no Estúdio Eco, e eu não resisto a pergunta. Há um operador que já anunciou o 5G Standalone. Quando é que a Mel vai ter o vosso próprio 5G Standalone? Muito em breve, muito em breve. Está quase, como eu costumo dizer, falta um danoninho. Está quase. Um desafio é grande, é muita tecnologia, é preciso skills no lado dos operadores para fazer isso. Nós temos estado a fazer a nossa caminhada. Em breve iremos lançar também o Standalone. E aqui, claramente, a oferta PCN vai sempre acompanhar e vai sempre evoluir, porque estamos a falar num slice, um pré-slice vai se transformar num slice, ok? Portanto, nós estamos cá para melhor servir os nossos clientes e temos, isso é importante dizer, então nós temos a tecnologia, temos a capacitação das nossas equipas e temos os parceiros para melhor entregar as soluções aos clientes, ok? Portanto, contem connosco para os ajudar na transformação digital e na indústria 4.0. José Filipe, David, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Foi então o painel A Sua Empresa Está Atualizada, aqui na terceira edição do Mel Empresas Talks, sobre 5G, redes privadas 5G. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Estamos na era do 5G. Conectividade ultra rápida, fiabilidade, latência quase nula e grande capacidade para gerir volumes massivos de dados em tempo real. O 5G impulsiona a gestão diária das empresas, no acesso à informação, na internet das coisas e no trabalho remoto, mas traz algo de imensamente novo, de grande impacto nas empresas e na sua transformação digital: as redes móveis privadas 5G. Estas redes permitem às empresas criar infraestruturas personalizadas e adaptadas às necessidades de cada negócio, garantindo um desempenho otimizado e maximizando a sua eficiência, segurança e produtividade. Desde a indústria à saúde, passando pela logística e transportes, o 5G está a ser adotado para melhorar processos de produção, otimizar serviços e reduzir tempos de resposta. Venha explorar com a Mel Empresas todo o potencial que o 5G apresenta agora e no futuro próximo para os seus negócios. A sua empresa está atualizada?